né? Boa noite, boa noite. Eu deixei, Marcelo, você falar boa noite quando começou a gravação, porque aí a thumb do vídeo fica com a tua cara. E parece que você que deu estudo, entendeu? Eu fiz a mesma coisa com o Theo na semana Propaganda enganosa, passada. né, meu amigo? Não, por isso que eu tenho advogado, né? Eu tenho advogado pra isso, né? Pra poder fazer propaganda enganosa. Mas bora lá. Obrigado pela presença de vocês. Nesse momento aqui na sala somos 15, o que é um excelente número. E a gente teve quase 100 visualizações no vídeo da semana passada e tal, então foi bem legal. Cara, eu separei uma playlist, tá? Que ela tem lances da semifinal da SPFL entre Spartans e Rhinos e alguns lances muito legais do nosso jogo lá de Arapongas do Red Fit com Arapongas, tá? Cara, eu vou compartilhar um sentimento. Eu até pensei em mandar essa mensagem no EAFA+, mas eu falei, eu vou colocar essa mensagem no estudo de quarta, tá? Cara, o que acontece? Pela primeira vez, desde 2024, uns 45 jogos depois aqui no Paraná, pela primeira vez eu saí feliz de um jogo, né? Aí você fala assim, caralho, Guilherme, 3 anos, 3 anos pra sair feliz de um jogo? Já andamos em águas muito tortuosas, né? Mas, cara, foi legal, e foi legal por alguns motivos. Eu não sou 100% próximo de todo mundo que tava na equipe, mas era uma galera massa, que tava muito afim de apitar. E assim, vou ser muito sincero, pela minha experiência própria, e eu acho que muitos de vocês talvez se compadeçam da minha dor. A gente só apita jogo que os sete estão afim de apitar, de verdade, querendo mesmo, geralmente final de campeonato, final de conferência, semifinal de campeonato. Não é muito comum. E, cara, foi um sentimento muito legal, assim. E aí, eu saí daquele jogo pensando sobre algumas coisas que eu pensava quando eu voltei do camp e que eu mudei de opinião. Primeira coisa, nós não devemos ficar querendo ajudar quem não quer ser ajudado. Primeira coisa, não devemos ajudar quem não quer ser ajudado. E o Abner sempre falou isso, né? Através do Coach Beto. Eu falo de outra forma, né? Você só é chato. Quando você quer ajudar quem não quer sua ajuda, você só consegue ser chato. Exatamente. E, cara, a equipe queria ajudar e queria ser ajudado. Isso foi muito top. E, cara, pra mim foi muito significativo. Pra mim, eu falei, porra, vou para Pongos com essa galera, vamos ver qual vai ser. E, cara, foi massa. Jogo de, cara, play-in. E eu já venho falando isso, tem 6 anos pelo menos. Quero apitar final de brasileiro, quero apitar final de D2, quero apitar semifinal, irmão. Pega um jogo que os dois times são equilibrados pra tu não ver se vai dar um jogo bom. E deu jogo bom. 28-21, cara, tiroteio, começo do jogo. Cara, teve um punch no jogo, se eu não me engano. Um punch. Porra, muita emoção e muitos lances legais. 2 punch? Não teve punch. Não teve punch, é verdade. No punch. E aí, cara, não teve punch. E foi um puta jogo. E a gente saiu de lá falando, caralho, é muito foda e tal. E a gente, todo mundo concentrado. Se for pra prorrogação, a gente vai fazer isso, isso e isso. Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Saí muito satisfeito, muito feliz. E eu fiquei pensando, falei, cara, eu me sinto muito feliz a gente poder pensar, nossa, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu, Guilherme, penso assim, tá? Todo dia eu penso, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a minha carreira hoje. Eu acordo, antes de ir pra academia, regrasfabr.com, segue o líder, eu e o Diogão ali, João Paulo Magalhães vindo na sequência. Cara, show de bola. Fico na cola. Pode vir na cola. Tu só chega se eu errar, se eu faltar um dia, né? Acho que até com a hospitalização eu vou dar um jeito. E aí, eu teria vergonha de ver a namorada do Guilherme Cohen no top 10 e você, que é árbitro ou árbitra, não estar no top 10. Eu teria vergonha, mas cada um com a sua própria vergonha, né? Então dá teu jeito e começa a praticar. Mas todo dia eu chego em casa e penso, o que eu vou fazer hoje para ser um árbitro melhor? Cara, eu prefiro assistir 5 minutos de Western Kentucky contra SMU e tentar achar alguma coisa que me melhore, pego umas repetições visuais de trips, alguma coisa assim, mas eu faço. Mas porra, e aí eu penso assim, caraca, na quinta-feira eu preciso ver o manual de mecânica. Beleza, já anoto aqui no post-it, cara, show de bola, na quinta-feira eu vou fazer isso. Na sexta-feira, sexta-feira é dia de sair com a galera, né? Não tem problema. Eu saio com a galera,
quando eu chegar em casa, eu tomo banho e 5 minutos eu faço as minhas coisas, sabe? Leio alguma coisa, vejo alguma questão. Cara, o importante é você praticar, velho. Senão você atrofia. E você não vai conseguir resultado diferente fazendo a mesma coisa que você faz sempre. E geralmente a coisa que a maioria das pessoas faz é nada, né? Então, vamos lá para os nossos vídeos de hoje. Eu vou começar com um que eu vou deixar essa bola quicando para o Theo e para o Scoff. Vou dar uma contextualizada aqui e aí a gente dá uma brincada com esse vídeo, tá? Seguinte, tá? A gente tem aqui nesse lance uma situação do número 37 aqui na parte de baixo do vídeo, tá? Ele tá marcando o wide e ele engata e tem o passe, tá? E aí tem uma possibilidade. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o nível do vídeo. E aí eu deixo essa bola para o Scoff. E aí, Scoff, queria que você falasse um pouquinho tanto sobre a ação, tá? E quanto sobre o processo em 2 etapas, pode ser? Pô, aham. E aí você faz cosplay do Theo, faz um sotaque gaúcho aí. Tá, guri. Então, nesse vídeo... Ou bota o Rafa, né? Que já É verdade, é verdade. Essa definição. O Theo mandou esse vídeo e ele só mandou um olhinho, assim. Aí a gente ficou conversando, eu falei, cara, muito gold, porque como você falou de um jeito ali que é meio que, eu acho que seria como se sairia o play-by-play da jogada, alguma coisa assim, mas tem como destrinchar muitas paradas, né? Uhum. O primeiro ponto é o camisa 5 aqui. Se você olhar a ação em bloco, tem um screen na parte de baixo e o número 5 corre uma rota vertical. A primeira ação dele é vender um bloqueio. E aí ele realmente vende, ó, ele vai até o defensor, ele está em posição de bloqueio, mas não configura uma falta ele estar em posição de, né? E aí o que parece é que justamente no timing em que ele vê que não foi no bubble, o cara cai no screen. Então, quem meio que inicia o contato é o defensor. E aí a gente já tinha uma primeira conversa sobre OPI ou não OPI. Eu falei, pô, Theo, eu acho que nesse caso aqui acho que nenhum de nós dois chegou na conclusão de ser um OPI, essa ação dele de fingir o bloqueio. E da mesma forma, a gente não tinha uma ação de DPI na ação do 37. Afinal de contas, o 5 vai até ele. E aí o Theo trouxe um negócio à minha atenção para aqui, no momento que tem o corte, aqui, um pouquinho atrás. Deixa eu... Aqui. E aí o Theo destacou um ponto que é muito interessante, que não sei exatamente, acho que talvez seria a chave do Deep Wing, que estaria desde a fase 1 até o momento final nisso. E aí o Theo falou assim, cara, é muito curioso porque a primeira ação do 37, nenhum dos dois via como uma interferência de passe. Mas quando ele perde a jogada, ele faz um segurar e restringir. Ele perde e aí ele puxa o jogador de ataque. E se você parar para ver, o momento em que os dois se engajam é praticamente exatamente o momento em que a bola está em voo. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Eu quero que você pense tanto pela ótica do back durante o voo da bola, porque o back de adveria só o final dessa ação, tá? Uhum. Porque seria a fase 3, né, da mecânica de ver a situação ali do passe, tá? E o Deep Wing, que é o responsável por essa ação. Você, depois de ver várias vezes, beleza, mas na hora que... eu não acho que na hora que acontece a situação, a gente consegue reconhecer exatamente que era um bubble do slot com esse cara depois ameaçando um bloqueio, e ameaçar um bloqueio e bloquear é diferente, por definição até, né? Não existe o ameaçar bloqueio, né? É só bloquear que existe. Se ele não bloqueou, não é um bloqueio. Então, e depois ele sai para a rota. Num processo em 2 etapas, tá? Você acredita que, você ficaria em dúvida se o time A engajou com o número 5? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é se, quando você olha para esse cara e depois você olha a bola, aumenta a tua chance no campo de fazer uma chamada por interferência de passe, de defesa. Eu como back judge, assim, se o back judge não estaria provavelmente olhando desde o início, ele não teria todas as informações. Uhum. Não jogue uma flag se você não tem uma história completa. Eu acho que esse é um primeiro ponto.
O que eu, por exemplo, tentaria, você estava falando, por exemplo, de uma leitura que tem um bubble e tudo mais. Talvez o Beck até tivesse essa leitura, porque a chave dele é o número 2 ali, né? Se eu não me engano. E aí, quando você vê que ele ficou, você já vai transicionar para uma coisa mais de zona, você vai ver o que está atacando fundo, e aí você acaba tendo essa leitura em bloco. Boa. E a primeira questão que você tinha falado era do ameaçar? Se você acha que o 5 engaja de alguma forma. Não. Ah. Mas é aí que eu acho que é importante essa questão da paciência no processo de 2 etapas também, né? E ainda tinha um outro ponto que a gente estava debatendo, e aí talvez seja a melhor contribuição que o Backjudge pode ter aqui. Esse passe é bem alcançável ainda assim, né? Ele cai ali umas 3, 4 jardas à frente, mas ainda é um passe bem alcançável. Então, o que eu acho que talvez o Deep Wing pudesse vir tirar dúvida é justamente isso. E também eu acho que cai um mito, né, Gui? Que é essa ideia de que toda flag do Deep Wing tem que ter uma do back e vice-versa. Porque, por exemplo, aqui eu acharia até meio esquisito ver uma flag do back judge num lance desse. Porque é sinal de que talvez você esteja olhando para onde não deve. Tá. Eu tive esse debate com o Diogão, até queria ouvir você, tá? Eu não vou nem falar qual foi a minha opinião, porque para não te enviesar também, tá? A gente teve um debate sobre back judge jogar ou não a flag. Por exemplo, imagina um passe na lateral que o cara não joga a bola. E você tem certeza como back judge que aquilo foi uma DPI. Você joga a flag ou não? Sim. Tá. Para você, o quanto você respeita o... Não, isso aqui é a piscininha do meu field. E quanto você fala, não, isso aqui eu acho que eu posso esperar para o field decidir ou não. Isso estou falando fase 3 de passe, tá? Então, é porque quando a gente fala de fase 3, eu acho que é muito importante que a ação ocorra e seja visível para o back judge nessa fase 3. Às vezes sempre lembro, teve um jogo que você era meu line e teve uma DPI de tipo umas 30, 40 jardas que eu, por exemplo, não tinha e você como line tinha. Porque você tinha a visão completamente oposta ao lance, sabe? E para mim isso não é você ir pegar um peixe na minha área, porque isso também é a tua área, de certa forma, sabe? Você tá olhando, é a tua chave naquela jogada. Sim. Teve uma parada que a gente conversou quando o Brandon, o Daniel e o Nate vieram para cá, e eu já vinha ouvindo isso e esse ano tô me policiando mais. Por exemplo, se nesse lance que eu te falei, tá, de uma possível DPI, você e o teu field jogaram flag, velho, eu não preciso jogar flag. Porque claramente... Eu penso a mesma coisa. Só que, por exemplo, e aí eu já abrindo mais o que eu falei com o Diogão, futebol americano é um jogo de ângulo, tá? Se você tem um ângulo e você não vê, por exemplo, um grab restrict, tá? O teu field tá vendo a frente do corpo do wide e ele não vê o braço sendo segurado. Você não vê o braço sendo segurado, mas eu como line vejo o braço sendo segurado, cara, aí eu tenho que jogar a flag. Porque do meu ângulo eu preciso marcar essa falta, tá? E aí, um exemplo que eu dei pro Diogão foi o seguinte, tá? Aqui, imagina que o copo é a bola, tá? O Scoff como back, às vezes ele tem uma visão inteira da bola que o field judge não vai ter. E aí, o conceito de ser o árbitro de cobertura é o mesmo para interferência de passe nesse caso e para o passe completo ou incompleto. Se eu tenho um ângulo que me faz tomar uma decisão que talvez o meu árbitro parceiro não tomaria, eu preciso dar o passo à frente e realizar essa chamada, entendeu? E isso é um ponto muito importante, cara, eu não apito contra você, eu apito com você. Não é quem tem a melhor chamada ou quem tem a pior chamada, tá? É do tipo, cara, eu tenho uma visão que pode colaborar, eu preciso colaborar. Você tem uma visão que pode tirar essa falta, cara, então vamos tirar essa falta. Eu vou usar esse exemplo melhor, tá? No vídeo que tem aqui do jogo do Paraná, porque o Chico... Eu posso só fazer uma pergunta sobre o lance anterior ali, rapidinho? Pode, só amigo, para confirmar. certeza. Ali, como o Scoff falou, acaba tendo duas ações, né? Tem aquele meio que bloqueio frente a frente, e aí quando o recebedor sai, tem a puxada de camisa, né? Considerando que não tem a puxada de camisa, isso não é falta, né? Nenhuma. Ok. Esse primeiro contato deles frente a frente
não, e sai sem restrição, não seria falta. A falta é quando vai sair, aí o 37 puxa a camisa, né? Só para ter isso claro. Assim, por exemplo, esse primeiro contato do 37, que categoria que eu acho que a gente colocaria, sabe? A gente não tem contato legal, por exemplo. Então, já é um primeiro ponto. E aí, cara, tem uma parada que eu acho que é sobre diálogo, por vezes, e gestão de jogo. É tipo, pô, o 5 faz isso aqui meio que na intenção de cavar, né? Então, cair é meio coisa de pato. Mas o principal ponto para mim é essa questão da categoria e do a gente não ter um contato legal. Porque se você olhar frame por frame, é muito justo com a saída da bola. Então, provavelmente, você não teria esse timing de, tipo, se foi antes ou foi depois, sabe? E aí depois é claro, né? Quando ele avança que tem a camisa esticando, né? Aí não tem o que fazer. Boa. Bom, vamos lá. Cara, esse aqui é um lance que eu queria reforçar. O que é a interação do árbitro de linha com o Deep Wing, tá? Cara, eu lembro que eu acho que foi 2021 que a gente fez uma semana só de lives, que eram vários temas e tal, e a gente falou uma vez, acho que só sobre relação Wing e Deep Wing. Cara, vou ver se eu acho esse vídeo, porque, cara, na época foi muito legal e não acho que mudou muita coisa não, tá? Aqui nessa jogada, ó, a gente vai ter um lance de catch, no catch na lateral. Tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho a... Vai ter o passe. Vou pausando aqui um pouquinho. Eu não quero decidir se isso aqui foi um passe incompleto ou não, tá? Até porque... Nossa Senhora da Mecânica, né? É. Tem pessoas bem na frente. A pessoa bem na frente e ele cai de costas para a câmera, né? Tipo, onde está a bola? Beleza. O grande ponto aqui é... Ele caiu aqui, tá? Eu sou o wing e o B é o deep wing. Cara, a gente vai se olhar. Se eu acho que foi, eu já vou correr pro spot e tal. Se o Scoff acha que não foi, cara, ele já vem com o sinal de timeout e vem falar comigo. Mesma coisa ao contrário. O processo aqui, pessoal, o nosso esporte se chama futebol. Então a gente vai olhar primeiro o fute e depois a bola, tá? Então aqui, cara, olhei, sei lá, aqui parece que ele tem o pé, tá? Aqui ele cai, cara, beleza, parece que foi completo. Quem pode me ajudar aqui, cara, veja só, a line judge, ela tá completamente encoberta. É uma bola marrom com um cara de sleeve preta, camisa preta, calça preta, luva vermelha, com uma bola marrom. Beleza. Cara, aqui o meu deep wing tem que ajudar. A posição dele para lateral é bem boa, tá? Porque ele tá perto do pylon. E aqui, ó, ele faz o sinal de catch. Beleza. A gente precisa, e aí você vê que tem uma demora pro spot, tá? Nesse caso aqui, cara, não tem problema algum os dois darem sinal de timeout e falarem assim, cara, o que você tem? Cara, eu tenho o pé dentro e ele resiste à queda. Cara, eu também tenho. Pô, vem os dois aqui, ó, pum, sinal de timeout. Você pode repetir o sinal de timeout, não seria um problema, tá? Que você já teria dado antes. Mas é verdade. Tem que ter assertividade. Tem que ter assertividade. E uma coisa que eu acho que pega muito, e eu gostaria que a gente tivesse mais na nossa arbitragem, é o senso de urgência. Cara, eu tenho um cara que sai perto da lateral, eu preciso tomar uma decisão. Nem que a minha decisão seja ir conversar sobre a decisão que eu vou tomar. Então, cara, nesse aqui, ó, sinal de timeout, vai lá, fala assim, vai até o spot em que você acha que é o passe, onde é o passe completado, porque se você chega depois, conversou e eu escolho, falo, cara, ele não resistiu à queda, putz, eu não tinha essa visão, beleza. Cara, sai os dois, ó, passe incompleto, o spot é o ponto anterior. Não tem problema você largar aquele spot depois, porque você vai dar o sinal de passe incompleto, beleza? Mas é importante, por exemplo, a gente ter essa assertividade também. Gui, posso só botar uma mechanics wise aqui, falar de um ponto também? Por favor. Gostei muito do posicionamento do field, que tá longe, tá, não sei se tá na linha de gol, mas parece que sim. Sim. Mas tem um lance que é muito legal, e eu vejo poucos wings fazendo aqui no Brasil, que é montar a linha. Você quer explicar um pouquinho isso? Pode ser. Porque
o manual de mecânica fala, contribui muito. Eu aplico muito isso a todos os jogos que eu estou na lateral e eu vejo muito poucas pessoas executando. E num lance desse, por exemplo, faz muita diferença, né? O montar a linha nada mais é do que você colocar um pé dentro de campo, um pé fora, e aqui, ó, o meu nariz ali, ó. Eu tenho um pé dentro e um pé fora de campo. Os meus olhos estão sobre a linha. Então eu consigo ver exatamente a linha. E aí, Scoff, bom que você levantou essa bola. No camp, os caras falaram uma parada, porque eles perguntaram exatamente isso, tá? E aí, todos os supervisors e todos os árbitros falaram: eu só farei isso se eu estiver colado à linha. Se eu tiver, por exemplo, dado um espaçamento maior, porque o meu wideout está colado na linha, eu não vou à linha para ver se o passe foi completo ou não. Eu prefiro ficar estacionado e ter uma noção de profundidade com a ajuda ali do Deep Wing do que andar até a linha e montar nela, tá? Então foi um feedback legal que os caras falaram lá. E eu falei, talvez faça sentido mesmo do que você... volta para aquela questão de se mover com propósito, né? Putz, tu vai caminhar 2 jardas até a linha, vai se virar para depois agir. Então acho que é um ponto de atenção aí, né? Temos mais algo aqui? Show. Se alguém tiver pergunta, tá? Acho que dá para... Jean-Pierre Soares, hein? Oi? Jean-Pierre in the house. Jean-Pierre in the house? Mentira. Ele entrou? É verdade, tá ali. Com vídeo e tudo. É que para mim só tá aparecendo o Rafa e Marcelo e Scoff. Como diz a musiquinha, o papai chegou. É verdade. É verdade. Que lindo, hein? Cara, de camisa de pijama. Ele é foda, não tem jeito. Amo vocês, galera. Ele é foda. Bom, bora lá. A gente tem aqui esse vídeo. Cara, foi um processo de intentional ground bem legal, tá? E aqui, só para eu compartilhar meu processo também, eu tava no slot aqui, tá? Que era o número 2 da formação, tá? Só que não tinha ninguém pressionando ele, então eu não tava preocupado com isso. Tá? Era uma 2ª para 8 e tal. Ele vai para uma área em que eu já não tenho muito o que fazer com ele ali exatamente, tá? Porque o 12 entrou na minha área. Lá ele pro Max. Aí, o quarterback, cara, quando ele fez esse rolloutzinho aqui, irmão, saiba, a chance de ter um intentional grounding aqui é gigantesca. É gigantesca. É gigantesca. Novamente, ninguém no Brasil apita o jogo do Patrick Mahomes que vai conseguir, depois de desintegrar a tackle box, fazer um passe aqui. Então, eu já fiquei assim, puta que pariu, esse cara vai fazer um passe todo cagado, precisa prestar atenção e guardar a linha. Tá. Ele faz um passe da jarda 10 e a bola sai na jarda 15. E a gente tem o número 12 na jarda 25 nos números. Eu tinha o 12. E aí você faz um sup que eu achei foda porque a gente usa muito pouco. Exato. Que é a bola não cruzou a zona neutra. Eu aponto para o chão. Só que depois eu entendi. Se você olha da direção do umpire, por exemplo, você pode achar que eu estou apontando para o 12. Lá do outro lado foi o que eu imaginei. Porra. Moleque, juro pra você, quando eu falei, caralho, eu não poderia ter feito melhor, aí eu falei, pô, vou lá pegar a bola, né? Aí, o Felipe jogou beanbag no chão, eu falei, por que ele não jogou a flag? Ô Gui, na posição do Felipe também, eu como R, também me daria a impressão que você tá marcando que tinha alguém na área. Perfeito, perfeito. E aí, foi quando eu falei, caraca, não ficou muito claro. Mas, felizmente, eu reconheci rápido isso, tá? Eu tô apontando pro chão, Abner. Aqui, ó, que o passe não cruzou a zona neutra. E aqui, cara, tem uma parada que eu achei tranquilo, que depois eu fiquei pensando, já compartilho com vocês, tá? O Felipe deixou a beanbag, né? E aí, eu ia pegar a bola, eu vi o Felipe vindo falar comigo. Eu falei, caralho, meu irmão, o que não ficou claro? Aí eu falei, ó, a bola... Eu falei assim, ó, não tinha nenhum elegível na área. E aí o Chico fez a pergunta certa. O 12 não estava na área. Aí eu falei, o 12 estava perto da jarda 25 e a bola saiu na jarda 15. E aí,
Aí ele falou, não, então beleza, intentional ground. Aí o Felipe vai e joga a flag. E ele já tinha marcado com a beanbag o ponto do passe. Ou seja, cara, ele reconheceu rápido, a gente teve um processo rápido e tal. Achei bem legal. Cara, ponto que eu adicionaria aqui, tá? É porque não foi. Mas se fosse, por exemplo, a gente deveria... eu contaria com a ajuda do João, que era o down judge, lá do outro lado, para ele falar, por exemplo, Guilherme, o passe foi para trás. Porque aí não seria um intentional ground, e como o tempo não era um fator, não existe intentional ground de passe para trás, mas tem passe ilegal para trás para conservar tempo. Só que como era meio do segundo quarto, não faria sentido. Ainda mais no tempo que estava. Então aqui eu já pensei, caraca, se tivesse ido para trás, eu acho que o João me ajudaria aqui, tá? Mas foi claramente para frente o passe e tal, e aí a gente fez um processo rápido. E aí é o tipo de coisa, cara, que eu fiquei feliz, por quê? Meu referi reconheceu a possibilidade de um intentional ground rápido, não precisei pedir para ele me ajudar. O umpire reconheceu a possibilidade de um intentional grounding, quando ele olhou para mim, sabia que eu estava apontando para alguma coisa, pelo menos. E aí a gente fez o processo rápido. Então, se você vê, o vídeo como um todo, ele tem 1 minuto e 2. Ou seja, jogada e até o final do anúncio, cara, 1 minuto e 2 segundos. É um tempo razoavelmente rápido. E eu acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa trabalhar como equipe. Nossos processos. Se os nossos processos não forem bem polidos, velho, se eu falar uma coisa, o Felipe entender outra, já fodeu a porra toda. E eu até mostrei no EAFA Mais da semana passada, né? Vezes que a gente, fez o processo todo para depois alguém chegar com uma última informação que muda toda a aplicação, né? Pode falar, Rafa. O ponto positivo pro processo é que mesmo com a informação, vamos dizer, perdida ou incorreta, mal entendida, conseguiram se resolver mais rápido que a média do que a gente vê no nosso processo em muitos jogos aqui no Brasil, né? Esse ponto é um processo rápido, mesmo tendo mal entendido no meio do caminho, né? Uhum. Gi, eu não acho que o meu sinal foi alto. Eu acho que só tinha um cara perto e pareceu que foi para ele. Tipo, não acho que apontar mais baixo do que isso, só se eu me abaixasse pra... É que assim, normalmente eu, quando faço esse sinal, eu faço ele, pra baixo, mas, na lateral, não. Mas É que assim, diagonal, parece que tá diagonal, apontando pro meio campo, entendeu? Você tá apontando pra dentro do campo, entendeu? Entendi. Eu deixo o braço, como se estivesse na posição normal, eu só levanto um pouco ele, ele ainda paralelo à lateral, sabe? Entendi. Não sei se isso ajudaria a não estar com o braço indo pra dentro de campo, sabe? Entendi. Vou trabalhar isso, mas tá bom. Feedback é igual... Feedback é igual luto, né? Você absorve primeiro, pra depois você superar ele, né? Mas, cara, poderia ter falado no rádio, mas eu sou meio desculpa por algumas coisas, eu tenho sup. O mínimo que eu espero é que eles saibam o sup, sacou? Se eles tivessem em dúvida, tá? Por exemplo, se o 12 tivesse na área, eu acho que talvez eu tivesse falado jogador na área, ou passe cruzou a zona neutra e tal. Como era muito óbvio que o passe não cruzou a zona neutra, tá? Aí eu acho que, assim, não tem problema, sabe? Acho que é só uma redundância positiva aí, né? De falar no rádio. Ah, esse lance aqui é muito bom, velho. Meu Deus. Cruz credo. Pediu um jogo com emoção, ganhou um banquete, né? Só mostrar aqui pra vocês a parada que eu faço com o pé, tá? Ó. E aí, o 28 era americano, né? Aí eu fiquei usando as mesmas frases que os caras usavam no camp. Watch the ball, watch the ball, watch the ball. Nunca fala tá na linha ou não tá na linha. Watch the ball. Aí, beleza, ó. Posicionou certinho, voltei pra minha posição, show de bola. Vai ter um hold em algum lugar, eu nem vi se foi hold ou não foi hold e tal, beleza. Cara, interceptação. Isso aqui, menos de 2 minutos pra acabar o primeiro tempo, tá? Só isso. Irmão, um fumble que a bola viaja, sei lá, 15 jardas, 10 jardas. Recuperação do time A. Garbatão, pum. Fez o sinal de primeira descida. Aqui, eu concordo ter o sinal de primeira descida dessa forma e não suplementar. Porque a quebra de descidas teve quebra de descida. Então,
o time A está ganhando uma nova série de posse. Não é só uma primeira descida, E né? você está deixando claro que é uma nova série de posses, né? Teve Porque uma senão- troca de posse aqui, né? Como tu Isso. sinaliza desse jeito pro time B, nesse caso, tipo, A gente- outra troca de posse. A gente até bateu uma tecla no estudo que era quando o time A recuperava um fumble, e aí você só tinha que fazer a descida, porque a galera era viciada em fazer o sup de apontar o lado, né? Sim. Só que não é uma nova série, né? E aí aqui, Garbatão já deu o sinal de primeira descida. Cara, se ele tá no spot, eu vou pro bolo. Moleque, já cheguei no Felipe. Vai rodar no pronta. Aí ele falou, tem uma falta. Moleque, quando ele falou, tem uma falta, eu... Qual time tá à frente Que do placar? timing. Aí eu, qual time tá à frente do placar? Qual time tá à frente do placar? Aí eu, não, beleza. Eu acho que o ataque tava à frente do placar. Não, não era. O ataque tava atrás? Tá, o placar aparece no começo do vídeo. O Arapongas estava ganhando. O ataque tava perdendo. E a falta foi do ataque. E aí eu... Tá. Aí o problema não era só isso. O problema era, será que os caras querem uma primeira para 20? Ou os caras querem uma primeira para 10, só que mais atrás no campo? Entendeu? Porque, ó, a primeira para 20 seria na jarda 40, 39, 38. Seria na 28, né? E a primeira descida seria na 30. Eu revi esse lance, Gui, pra fazer... Não. Theo, a gente vai ter que te educar um pouquinho, né? Boa noite, pessoal. Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Agora Eu revi esse lance porque eu transformei em questão de teste, né? E a falta posiciona a bola atrás da recuperação, de qualquer forma. Então, tipo, não tem cenário onde declinar a falta é melhor. Talvez se fosse primeira para 20 na 28 e primeira para 10 na 26, o que será que o cara ia preferir, né? Mas na hora, pô, o João tava segurando o ponto lá do outro lado. Tipo, foi um processo maneiro, assim, sabe? E aí, tipo, caralho, vamos acertar essa porra desse relógio. Não quero nem saber. E, tipo, foi bom, sabe? Teve até uma lesão ali, mas a gente fez um processo que eu, pelo menos, julgo que foi bom, assim, sabe? E... Assim que você mata o relógio, camisa 1 já entra em campo, assim, meio foguetado, né? Eu não vi, deixa eu ver. Pode ter sido só a impressão. Baita... Ah, não, ele já tava. Não, ele era QB, e ele volta, entendi. É o QB que força o fumble. Moleque, muito foda esse fumble, tá? Você lembra quem é ele, Bernardo? Ano passado, eu ejetei ele por targeting. E ele de QB, naquele BSB com targeting. Brabo, sim. Muito bom esse vídeo, inclusive. Moleque, eu só lembro... Aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, pô, muito foda, né? Esse cara de quarterback fez um bloqueio legal pelo lado cego com targeting. Esse cara é foda, pô. Ele é foda, tipo... E ele joga de safety. OG. Ele é um original gangster. Moleque, que foda, de verdade. Muito bom, muito bom. E aí, aqui, a gente teve um... Pô, vou te falar. Senti muito orgulho do João nessa hora aqui, tá? Aqui, a primeira... É um vídeo um pouquinho mais longo, porque ele tem a primeira jogada, que é uma corrida que termina dentro de campo, tá? E aqui, ó, pô, essa aqui, o pai cravou, tá? Joelho. E aí eu até falei com os moleques que lá no camp os caras falavam muito sobre duas ações, né? Por exemplo, o cara cair na endzone seria 1. Só que o cara, ele bate no chão e entra, então Então você tem que, tipo, tirar o print e falar assim, não, beleza, foi ou não foi, tá? Show de bola. Ah, uma coisa que eu tenho feito muito, preciso conversar mais com meus ampares sobre isso. Eu parei com essa parada de, no meio da campanha, sempre nariz na próxima jarda. Velho, uma parada que o Jay falou lá em Jacksonville é verdade. Cara, o campo é um quadro. Não tem jarda num quadro. Onde ele caiu é o spot. Se é entre a hash, Se é no próximo ponto, é no próximo ponto. Pô, Guilherme, mas é muito mais fácil botar o narizinho na próxima. Não, cara, mas olha só, se você pensar, as 3 posições que o livro te dá, a bola vai estar em uma delas, entendeu? Sim. Que é ou a bunda encostando na linha, ou o nariz na linha, ou ela tá no meio. A Falando bola tem nisso, mais ou menos 1/3 de jarda, né? irmão, falando nisso, João Moreira, a gente conversando com os times sobre dar o pé para eles estarem na linha. Irmão, baixou o Luxemburgo nele.
Ele começou assim, não, porque se eu boto a bola aqui, aí você vai ver que a bola tem 30 centímetros. Já que a bola tem 30 centímetros, ela vai estar tocando ou o nariz nessa jarda, ou ela vai estar no meio, ou ela vai estar na próxima jarda. Então, desde 2016, a bola tem 30 centímetros. E como a bola tem 30 Sabia que o centímetros... campo diminuiu? Você sabia que o campo, ele pode ter até 80 jardas de FAF? Moleque, quando eu olhei pra ele, juro pra você, eu queria muito rir. Porque ele pegou 3 bolas e colocou uma com o nariz, uma no meio e uma com a bunda na linha, na jarda de trás. Aí eu fiquei assim, o cara é o Luxemburgo, mané. Deu certo, foda-se. Porque a bola tem 30 centímetros. E se a bola tem 30 centímetros, desde 2016, o campo tem 80 jardas de FAF. Moleque, puta que pariu, foi muito foda. Pô, esse campo tinha uma jarda Pro Max no meio também. Eu achei Tinha. muito maneiro isso. Não, e aí, depois eu vou falar da banda, né? Mas foi muito foda a parte da banda, tá? Vamos lá. Não foi TD, beleza. Aqui já é a saída falsa. Os caras, eles não param por um segundo, tá? Eu mato a jogada. Moleque, eu já vi no rádio pro João. Já vê se os caras querem subtração. Já vê se eles querem subtração. E eles tinham 3 timeouts. Só que faltava 1:29. E, cara, eles estavam na jarda 1. Aí o 7, ele também é um head coach. Ele falou. Aí esse 8 falou, cara, deixa rodar, porque a gente ganha tempo. E o Red Fit queria subtração. O time B queria subtração. E aí eu já falei assim, ó, se eles quiserem, tu vai querer usar o timeout? Aí ele falou, vamos. Aí ele, fechou. Aí o João, vão querer usar. Aí eu falei, Felipe, ó, saída falsa, o ataque não parou por um segundo, 5 jardas de penalidade, ainda é a segunda descida. Relógio vai para 1:19. O Red Fit quer a subtração de 10 segundos. E o Arapongas não vai usar um timeout para impedir a subtração, tá? O relógio vai rodar no teu sinal. E, de verdade, achei até o anúncio do Felipe bom, velho. Tinha muita informação aqui. Se ele tivesse falado no final que rodava no sinal dele... False start, ataque. O ataque não parou por pelo menos Abaixo. 1 segundo. Abaixo. 5 jardas de penalidade. A equipe do Arapongas haverá subtração de 10 segundos. A equipe do Arapongas não usará o timeout para evitar a subtração. Relógio rodará com 1 minuto e 19 segundos para o final do segundo quarto. E aí chegou no quarto período, aí eu tava empatado o jogo, coisa assim, o Felipe, faltam 10 minutos para o fim do jogo. Do jogo, para mim, falta 10 minutos para o fim do quarto período, não sei se vai para prorrogação, mas vamos que vamos, né? E aí, cara, achei bem bom o processo aqui e tal. Fiquei com bastante orgulho do João, velho, porque, vou ser muito sincero, tá? Ainda mais Felipe Ferreira aí que optou com Abner, sabe que tem wing que não ajuda em nada, né? É foda, né? Foda certas coisas. Mas a banda, velho. Cara, foi muito engraçado. Chegamos lá, irmão, chegou uma banda. Aí eu fiz a pergunta mais maliciosa de todas, né? Aí eu falei, pô, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quem que chamou vocês? Ele, o pessoal do Arapongas. Aí eu falei assim, show de bola, então deixa eu te falar uma parada. Vocês são pessoas sujeitas às regras. Então, na hora que o time de vermelho estiver atacando, vocês não podem ficar fazendo barulho e tal. Aí ele virou e falou assim, ué, mas chamaram a gente pra isso? Aí eu falei assim, então, se vocês fizerem isso, o Felipe aqui vai abrir o microfone e pedir para vocês pararem. E se vocês continuarem, vocês vão acabar dando 15 jardas pro outro time, né? Aí, moleque, aí o cara falou assim, pô, o que a gente vai fazer aqui então, né? Aí eu falei, mas deixa eu explicar. Quando os caras estiverem no huddle, vocês podem tocar, e na hora que abrir o huddle, você faz um pedir pra parar, parou. Aí, irmão, perfeito, acabou a jogada, banda, abriu o huddle, parou. E quando tiver, tipo, timeout, dá-lhe banda. Meteu o Jô Soares, né? Uou! Moleque, aí durante timeout, banda, dá-lhe banda. Moleque, os caras ficaram putos, pô. Não tocaram nenhuma vez. Aí eu fiquei me sentindo meio mal, pô. Porque os caras vieram de Apucarana, que era outra cidade. Pô, foda. Fiquei chateado, porque eu só queria o certo. Posso trazer um debate aqui, talvez vire até um corte aí dos Reels, que é a sirene da SPFL, né? Chato pra cacete, né? Então, chato, eu não tenho problema com ser chato, mas eu acho que o ponto é se é um sinal que se torna desconcertante ao andamento do jogo.
Porque é do tipo assim, ah, não pode mais nada. Tipo, pô, se tem um apito, alguém de Fox 40 na lateral, a gente vai ter que parar. Eu fiquei muito pensando sobre isso, se é um ponto que a gente deveria... Então, vamos dar uma segurada? Ou se deixar de... Então, no passado, eu lembro que a galera chegou até a proibir sirene em estádio, coisa assim, né? Pô, eu acho que podia voltar. Cara, é muito incômodo. Cara, tipo, você quer tornar o ambiente hostil, você não quer tornar o ambiente uma merda de se estar. Você quer ter a torcida cantando e tal, fazendo barulho. Mas, porra, uma sirene, velho, é muito chato, pô. Tipo, Porra, Marcos tá de sacanagem, meu irmão. Acabou o estudo de quarta? Porra. Depois eu falo umas merda dele aqui, o pessoal fica puto. Aí, cara, eu acho que só, pô, sirene não tem nada a ver. Até buzina, cara, tipo, vuvuzela. Aí até o pessoal do Arapongas falou comigo ontem assim, ah, então quer dizer que se eu colocar 500 vuvuzela tocando, vai ser falta? Irmão, eu acho que são instrumentos musicais coordenados, né? E isso é o sentido exatamente de uma banda, né? Mas... Eu acho que aí em Curitiba tem uma lei que não pode buzina, essas coisas em estádio. Nossa, tomarem. Tinha que ser uma cidade desenvolvida, né? Tem jeito. Mas podia, né? Começar a espalhar essa lei, né? É chato, né, cara? Buzina, faz mal. Mas beleza. Alguém tem alguma coisa a mais? Bom estudo, hein? Bom estudo. Deixa eu parar de gravar.